Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu deixei com vocês alguns exercícios, três questões discursivas sobre o início da filosofia moderna. Eu expliquei para vocês na aula passada os fundamentos do pensamento moderno, o Renascimento, a Revolução Científica, como isso teve um impacto na filosofia, nos costumes, na vida social. É uma aula de introdução à filosofia moderna, né? Então eu deixei algumas questões para vocês responderem, vocês me enviaram por e-mail e agora eu estou aqui para poder corrigir e comentar essas questões com vocês e tirar qualquer dúvida que talvez tenha ficado em relação a esse conteúdo, tá bom? A questão 1 pede para vocês diferenciarem a filosofia medieval da filosofia moderna. Então, a Idade Média foi um longo período. É muito difícil falar assim características que possam abarcar toda a Idade Média, porque a gente sempre corre o risco de cair em generalizações apressadas. A Idade Média é um período, vejam bem, que vai do século V, quando cai o Império Romano do Ocidente, até o século XV, quando cai o Império Bizantino, na mão lá dos otomanos, quando os otomanos invadiram Constantinopla. Então, são 1000 anos. 1000 anos não são 10 dias, 1000 anos não são um século, 1000 anos são 1000 anos. Então, 1000 anos, é difícil você falar de um período de 1000 anos, assim, dando características gerais. Mas a gente costuma dividir esse período em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E durante a Alta Idade Média foi muito complicado para a igreja cristianizar os povos bárbaros. Vocês sabem que a Idade Média começa justamente quando o Império Romano cai nas mãos dos bárbaros, ali os ostrogodos, visigodos, vikings, hunos. Então foi um processo de séculos para a igreja conseguir cristianizar esses povos bárbaros. E aí, quando a gente chega lá na virada do milênio, lá para o ano 1000, ano 1100, ano 1200, então a gente já tem ali um outro período, a Baixa Idade Média, a gente já tem o surgimento das universidades, a gente já tem uma série de descobertas científicas relevantes que acontecem nesse período, então já é um outro período, né? Mas a gente ainda está na Idade Média. Então, o que a gente pode falar assim como característica geral da Idade Média? O predomínio da Igreja Católica sobre a vida social, sobre a organização da sociedade, sobre os costumes, sobre a consciência das pessoas, sobre a cultura, sobre a arte, sobre o pensamento, a literatura. Então, isso aí é uma característica geral da Idade Média, uma característica que abrange toda a Idade Média. A Idade Média foi um período teocêntrico. A gente costuma classificar assim: Deus no centro. Theos, né, significa Deus. Então, teocêntrico. Foi um período em que Deus era a principal preocupação dos homens. Tudo era voltado para Deus, tudo era voltado para a religião, para o sagrado, tudo era dirigido para Deus. Deus estava no centro da consciência do homem e da própria vida social. Já a Idade Moderna, ela é caracterizada pelo antropocentrismo. Anthropos, em grego, significa homem. Então, o homem no centro. É um período de transformações, é um período em que há um hedonismo, uma valorização do prazer, do corpo, uma valorização dessa vida aqui, né? Não da vida eterna, mas dessa vida mundana. Existe ali uma paganização dos costumes, existe na filosofia moderna um resgate de práticas, costumes, pensamentos pagãos, né? Pensamentos ali do período ocidental pré-cristão. E isso começa com o Renascimento, né? A revalorização da cultura greco-romana clássica, cultura pagã. Então já é um período antropocêntrico. A visão que o homem tem na Idade Média do universo, da vida, é uma visão mais contemplativa. Eu coloquei como exemplo São Francisco de Assis, né? E a visão que o homem tem na Idade Moderna sobre o mundo, sobre o universo e sobre si mesmo é uma visão mais pragmática.
cientificista. E aí eu coloquei como exemplo Leonardo da Vinci, né? Até comparei, por exemplo, a maneira como São Francisco olhava os pássaros. São Francisco chamava todas as criaturas de irmãos. Então tem o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Morte, a irmã Água, porque ele via tudo como obra de Deus, como criação de Deus, e ele faz parte dessa criação. Então há um conjunto harmonioso que foi criado por Deus, e todas as coisas servem para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento a obra de suas mãos, como diz a Bíblia, né? Então São Francisco de Assis tem uma visão contemplativa da natureza. Já Leonardo da Vinci observava os pássaros para tentar criar uma máquina que pudesse voar. Então ele observava a mecânica do voo dos pássaros para tentar imitar isso e tentar projetar uma máquina que permitisse ao homem o sonho de voar. Então aí você já tem uma visão mais pragmática, aí você já tem uma visão mais tecnológica sobre o mundo, né? O homem não está mais tão interessado em contemplar o mundo como obra de Deus, mas ele quer agir no mundo, ele quer transformar o mundo, ele quer submeter o mundo ao seu senhorio. Então há uma nova mentalidade, e essa mentalidade marca a filosofia moderna. A filosofia moderna é caracterizada por esse racionalismo, por esse pragmatismo, por esse cientificismo, pelo impulso à tecnologia, coisas que na Idade Média simplesmente não eram tão importantes. O mais importante era a preservação dos valores espirituais, da preparação do homem para a vida eterna, os valores religiosos. Então, resumindo, a gente pode dizer que a Idade Média é um período teocêntrico e a Idade Moderna é um período antropocêntrico. Agora, a segunda questão pergunta de que maneira o Renascimento influenciou o pensamento moderno. Influenciou o pensamento moderno porque resgatou o paganismo, resgatou os valores da cultura latina, da cultura grega, clássicas, que eram pagãs, que eram pré-cristãs. E aí você vê no período do Renascimento uma tendência ao hedonismo, ao materialismo, e tudo isso vai colocando então o homem no centro, né? Agora o homem já não tem mais aquela visão tão espiritualista do mundo, mas ele tem uma visão assim mais materialista das coisas. Então o Renascimento, ele é a consciência da modernidade, ele é a consciência do espírito moderno. O Renascimento prepara o homem ainda no finalzinho da Idade Média, no período de transição ali da Idade Média para a Idade Moderna. Ele prepara, ele lança as bases, ele semeia o terreno para a filosofia moderna, para o pensamento moderno. Então o Renascimento ele tem esse caráter antropocêntrico, de valorização do homem, valorização do corpo, valorização do prazer, valorização dessa vida terrena, e tudo isso inspirado naqueles valores clássicos, né? Que foram herdados ali da tradição pagã, principalmente da Grécia e de Roma. E questão 3, o que foi a Revolução Científica? A Revolução Científica foi um processo ali no século XVI, século XVII, em que houve um grande movimento de contestação da autoridade da igreja sobre o pensamento, sobre a ciência. Houve ali uma reivindicação de autonomia da prática científica em relação aos dogmas religiosos. Eu contei para vocês que isso começou com aquela discussão sobre geocentrismo e heliocentrismo, né? Se a Terra é o centro, se o Sol é o centro. Essa discussão envolve Copérnico, essa discussão ela acaba se acirrando, ela acaba atingindo o seu ponto mais crítico no duelo de Galileu com a Igreja, com a Inquisição. Então ali você tem um novo paradigma, né? Porque durante a Idade Média a Igreja controla a cultura, controla a ciência, controla o pensamento, a filosofia. E foi muito bom que isso acontecesse, porque graças à igreja todo o saber antigo foi preservado, né? Se não fosse lá o trabalho dos monges copistas durante a Idade Média, a gente não teria nem acesso aos filósofos clássicos, às grandes obras da literatura clássica, a gente não teria acesso. Então, durante a Idade Média, que foi um período muito complicado do ponto de vista social, a igreja ela manteve ali a chama do conhecimento acesa, mas quando chega na Idade Moderna,
existe um processo assim de abalo da autoridade eclesiástica. Isso aí se dá por diversos fatores. O Renascimento acaba engendrando novos costumes, uma nova mentalidade, que é uma mentalidade assim, já um pouco diferente daqueles ideais morais que a igreja pregava. A gente tem também, por exemplo, o surgimento da imprensa lá no século XV, então algumas obras que são contrárias à doutrina tradicional da igreja, elas começam a circular, então cada vez mais surge um pensamento divergente, aí começa a haver uma pluralidade maior de pensamento. O que mais? O surgimento das universidades. Foi a própria igreja que fundou as universidades no final da Idade Média, mas pouco a pouco essas universidades vão ganhando autonomia e vão reclamando independência, né, em relação ao controle, aos dogmas da igreja. Há uma série de fatores, né, que geraram a Revolução Científica. E alguns conflitos morais, né, algumas barreiras morais que a igreja impunha em relação à prática científica, e aí os cientistas reclamavam então uma maior autonomia, e aí esse processo foi se consolidando ali na modernidade. Se a Idade Média foi um período assim de conciliação entre fé e razão, na modernidade a gente vai ter uma tensão ali entre esses dois elementos, entre a fé, que não morre, pelo contrário, a Europa continua profundamente cristã até mais ou menos ali o século XIX. Aí quando chega no século XIX é que existe uma apostasia em massa. Mas a fé ainda está ali, ainda está presente na vida social, mas existe também ali um conflito com a ciência, com novas questões. Existe a reforma protestante que acaba dividindo a cristandade, isso também gera uma certa crise na igreja, na vida da igreja. Então todos esses elementos aí acabam influenciando a Revolução Científica. Mas a Revolução Científica foi basicamente isso, né? Esse movimento de independência da ciência, da prática científica em relação ao controle da igreja. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa matéria e na semana que vem a gente se encontra para poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Grande abraço, valeu!